Boa tarde a todos e a todas, amigos e amigas da Sociedade Espírita Boa Nova de Torres. A gente está aqui então para mais uma exposição doutrinária que a gente tem todos os sábados às 16h30 e também lembrando, né, que a gente tem na quarta-feira às 8 horas da noite. Hoje a gente tem a presença do Fábio Mariani. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Felipe, ótimo. O Fábio então já várias vezes, né, contribuindo conosco, né, e para quem ainda não conhece ele participa então da Sociedade Espírita Círculo da Luz de Osório, Rio Grande do Sul, e vai nos falar hoje do tema, então, bem e mal sofrer. É um tema muito importante, né? E antes então da gente passar a palavra para ele, vamos pegar uma mensagem lá do livro Estude e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel e André Luiz. Aí tem uma mensagem que diz assim: em termos lógicos, não há vida sem responsabilidade. Todo ser tem direitos e obrigações. Não há ação sem testemunha. Somos participantes da vida universal. Não há bem ou mal gerados espontaneamente. Todo ato surge após o autor. Não há erro com razão. Só a verdade é lógica. Não há sentimentos incontroláveis. O espírito é o criador da própria emoção. Não há dificuldade intransponível. Cada aluno recebe lições conforme o entendimento que evidencia. Não há perfeita alegria que viceje no insolamento. A felicidade é bênção de luz que apenas medra no terreno da solidariedade. Não há ponto final para o amor. O amor é vida e a vida é eternidade. Então, lá do livro Estude e Viva. Então, com essa mensagem, a gente convida a todos, né, e a todas para a gente fazer a prece de abertura. Então, vamos elevar nosso pensamento, né, a Deus, a Jesus e aos benfeitores espirituais, né, da Sociedade Espírita Boa Nova, para que todos nós que estamos aqui agora conectados nessa exposição doutrinária online, que a gente possa sentir essa vibração amiga que está sendo, né, direcionada pelos benfeitores espirituais, que a gente possa, com bastante serenidade, atenção, compreender e meditar profundamente na mensagem de hoje, que a gente tenha certeza que vai nos proporcionar reflexões profundas, né, para todos nós. Então, que essa vibração possa ir também, né, na direção de todos os moradores do bairro São Jorge, que é onde está localizado, né, a Sociedade Espírita Boa Nova, aqui de Torres, também na direção daqueles, né, que estão sintonizados conosco, e também, muito em especial, né, uma vibração envolver o nosso amigo expositor, para que ele sinta, para que ele capte, né, a sintonia, a intuição das esferas mais altas, para poder nos desenvolver, né, brindando com esse belo tema. Então, com esse pensamento, com muita alegria, em nome de Deus e de Jesus, a gente dá por aberto a exposição doutrinária online do dia de hoje. Que assim seja. Então, é tudo contigo, Fábio. Ok, obrigado, Felipe. Que Deus e Jesus nos iluminem nesta tarde. Muito obrigado pela oportunidade de trabalho. Um abraço aos amigos da Sociedade Espírita Boa Nova, de Torres, essa casa amiga aí que nós já visitamos algumas vezes pessoalmente e que agora estamos fazendo o trabalho online. O tema proposto hoje, então, como já foi dito pelo Felipe, algo muito profundo, né?
talvez o cerne, o coração da mensagem do Cristo, que é o bem e mal sofrer. Está lá no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo 5º o título dele é Bem-aventurados os aflitos. E no item 18, já ali nas instruções dos Espíritos, bem e mal sofrer. Nós começamos, então, lembrando do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, onde Jesus nos faz aquela exortação famosa e aquele o consolo eterno, né? Onde ele diz: vinde a mim, de braços abertos, vinde a mim todos vós que se achais aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. E encontrareis, então, consolo para as vossas almas. Tomai o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve. Com essas palavras, então, do Evangelho, nós vamos começar a discorrer sobre o tema dessa tarde. Essa é uma pergunta, uma grande questão filosófica de toda a humanidade e que não pertence somente ao espiritismo ou só às religiões, né? Isso é uma angústia e um questionamento íntimo de todo o ser humano durante todas as épocas da humanidade, né? Pergunta é: por que sofremos? E o que é a justiça de Deus? O que a justiça divina tem a ver com esse sofrimento? Se sabemos que Deus é a infinita justiça e a infinita bondade. Então, já são temas para a gente trabalhar, não só essa tarde, mas a vida inteira e outras existências, tá? Antes mesmo de Cristo, já haviam duas pessoas muito famosas que há 500 anos antes de Cristo já filosofavam sobre essa questão. Siddhartha Gautama, o Buda, e Sócrates já se preocupavam com essa temática. O que ambos tinham em comum? Bom, ambos eram reencarnacionistas. Siddhartha Gautama, o Buda, ele era filho lá da Índia, né? Ele nasceu na Índia, então seus pais eram ricos indianos, viviam num palácio, e ele era uma espécie de príncipe muito protegido. E casou-se aos 16 anos, vivia uma vida maravilhosa, com tudo que há de bom, teve ótimos ensinamentos e se preocupava muito com a filosofia. Só que os seus pais não deixavam sair dos muros do palácio para que ele não enxergasse a vida lá fora. E um dia ele, teimando, se disfarçou com roupas simples, conseguiu furar o bloqueio dos porteiros e saiu pelo portão do palácio dos pais. Aos 29 anos de idade, primeira vez que ele sai do palácio. E aí, o que é que ele encontra nas ruas da Índia? Ele se assusta profundamente, porque ele encontra muita pobreza, muita fome, muitos velhos e mendigos, muitas doenças e muitas mortes. Que a Índia é um país muito populoso, né? Mais de 1 bilhão de habitantes, e até hoje é um país pobre, né? Um país emergente junto com o Brasil, mas um país que ainda tem muita pobreza, apesar da espiritualidade daquele povo. E aí que
o Siddhartha Gautama tem esse estalo, né? Puxa, mas eu vivia uma vida de beleza, tudo era lindo, maravilhoso, eu tinha as melhores roupas, as melhores comidas, os melhores pais, a melhor família, a melhor esposa, já tinha filho nessa idade, mas ele não conhecia, na verdade, o mundo, ele não sabia o que era o sofrimento, e isso foi o que chamou a atenção do Buda, o sofrimento. Por que tanto sofrimento? E a partir de então, ele raspa o cabelo e abdica de toda a realeza que ele tinha e vai viver entre o povo, e o resto a gente já sabe, né? Viver frugalmente, simplesmente, só com aquele manto e conseguir a sua iluminação. E ele chega a uma conclusão de que o sofrimento vem do desejo, né? Para os budistas, o sofrimento vem do desejo, né? O desejo desmesurado de ter as coisas provoca o materialismo, provoca o egoísmo, provoca o orgulho e provoca, por outro lado, a exclusão, a pobreza, a miséria, a doença. Essa é a visão budista, que é reencarnacionista. E Sócrates, como nós sabemos, ele foi um grande filósofo que dividiu a história da filosofia entre os pré-socráticos e os pós-socráticos. Também viveu mais ou menos na mesma época, 500 anos antes de Cristo, e na Grécia ele já se preocupava também com essas questões, né, do sofrimento, da alma, da imortalidade da alma, e ele também já era reencarnacionista, tanto é que ele assina um texto na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Então, só para lembrar que todas as correntes filosóficas e espirituais se preocupam com a questão do sofrimento. E o que Deus tem a ver com isso? Bom, muitas pessoas acham que o sofrimento é um castigo de Deus, né? E Deus é tão poderoso e onipotente, onipresente, inteligência suprema, e nos criou a todos nós e a todos os animais e a todos os mundos, ao universo inteiro. Se ele quisesse nos ter criado já perfeitos, lindos e maravilhosos, ele teria criado. Acontece que ele nos deu o livre arbítrio. Nós temos que entender, são essas questões, os fundamentos da doutrina do Cristo e da doutrina, portanto, espírita, que é uma releitura do cristianismo, né? O cristianismo espírita vai nos dizer que, na verdade, toda a doutrina está assentada sobre os princípios da reencarnação, os princípios do livre-arbítrio e o princípio da lei de causa e efeito. Porque, efetivamente, as doutrinas religiosas que advogam a unicidade da vida, ou seja, que nós, enquanto espíritos, teríamos sido criados apenas no momento da nossa concepção, ou seja, antes desta vida, nós nunca existíamos e só passamos a existir quando nossos pais fizeram amor e nos conceberam. Então, a doutrina da unicidade da vida, que é propagada por várias doutrinas religiosas, ela não consegue explicar as diferenças da vida humana. As diferenças entre os países, uns são pobres, outros são ricos, uns são frios, gelados, outros são quentes demais, uns têm a terra produtiva, outros têm a terra desértica, e inclusive as pessoas, porque uns são negros, outros amarelos, outros brancos, uns são mais altos, uns são mais baixos, uns são mais gordos, uns são mais magros, uns enxergam, outros não enxergam, uns caminham e outros não podem caminhar. Que Deus seria esse? Onde estaria a justiça divina? Com uma só existência, e ao final dela ainda, no juízo final, nós iríamos ou para o paraíso eterno ou para o inferno, arder no fogo do inferno eternamente. Que Pai é esse? Portanto,
as doutrinas reencarnacionistas, e especialmente a nossa doutrina espírita, através das várias existências e da pré-existência da alma, vai nos explicando que nós somos os construtores dos nossos destinos e os responsáveis primeiros por tudo o que nos acontece. Então, a partir daí, nós já vamos começando a entender esta questão do bem ou mal sofrer através das várias doutrinas filosóficas e religiosas e percebendo que a doutrina espírita tem uma explicação, como, aliás, para tudo, uma explicação muito lógica, né? A lógica kardecista, a lógica cristiana, a lógica do Cristo. Né? Então, nós começamos a perceber que Deus não optou por não nos criar perfeitos. Mesmo Jesus Cristo não foi criado um espírito perfeito, né? Porque nós sabemos que as doutrinas religiosas trazem ele como o único filho de Deus, criado já perfeito, que veio para nos salvar. Mas a doutrina espírita vai nos explicar que não há prioridades na criação divina. Deus é tão justo no sentido que cria a todos nós iguais, simples e sem nenhum conhecimento. E a partir daí, cada um de nós, todos seus filhos diletos, vamos fazer as nossas caminhadas individuais de acordo com o livre-arbítrio, que é outra bondade de Deus para nós. Ele nos cria, nos dá o corpo, nos dá a inteligência e nos dá as suas leis divinas, que nós sabemos são grafadas na nossa consciência. E a partir daí, nós é que temos que discernir o que é certo, o que é errado, e fazer as nossas escolhas. Cada vez que nós fizermos uma escolha equivocada, nós vamos ter de volta as consequências desses atos. Da mesma forma, quando nós tivermos atos de bondade, de caridade, de amor, de fraternidade, nós teremos de volta esta mesma bondade, esta mesma caridade. É como se diz, né? A semeadura é livre, isso é livre-arbítrio. Nós plantamos o que quisermos, mas na hora de colher, é óbvio que ninguém colhe o que não plantou. Nós só colhemos aquilo que nós plantamos. Se nós plantamos maldades, ódios, enganos, mentiras por todos os lados, não podemos pretender colher bondades, alegrias, né? Paz de espírito, paz de consciência. Por outro lado, se nós seguirmos o jugo do Cristo, o caminho que o Cristo nos indicou perfeitamente no seu Evangelho, e quando aqui esteve entre nós, há 2000 anos, nós estaremos no caminho seguro, né, de uma vida mais tranquila, de um crescimento espiritual que nós vamos experimentando nas várias existências, até chegarmos ao ponto de perfeição máxima, a qual chegou o nosso Mestre Jesus Cristo e tantos outros espíritos, já ditos espíritos puros, ou a iluminação suprema, o Nirvana, de que fala, ou de que falam os budistas. Então, é nisso, por isso mesmo que Emmanuel, irmãos, nos asseverou, certa feita, que Jesus é a porta e Kardec é a chave da compreensão da existência humana e a chave da compreensão das aflições, das vicissitudes que todos nós enfrentamos
no nosso planeta Terra. Por isso mesmo, Jesus Cristo, já sabendo disso, quando ele sobe ao monte, e outro grande e ilustre, Mahatma Gandhi, né, o libertador da mesma Índia, do Buda, Mahatma Gandhi disse que se todos os livros do mundo tivessem sido queimados e restasse somente o Sermão da Montanha, não é nem o Evangelho do Cristo todo, mas a parte do sermão, as bem-aventuranças de Jesus Cristo, o mundo já estava salvo, o mundo já teria uma base para se reerguer. Tamanha a importância deste momento onde Cristo sobe ao monte e nos revela, nos entrega as suas bem-aventuranças, uma das quais esta: vinde a mim todos os que sofrem, os que choram, os que estão aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve. Portanto, há aí uma condição. Jesus nos promete: venham até mim, que eu vos aliviarei. Mas a pergunta é a seguinte: será que nós, ainda hoje, pretendemos sinceramente ir de encontro ao Cristo, abraçarmos o Cristo e com ele abraçarmos o jugo, ou seja, cumprirmos todos os ensinamentos que ele nos deixou? A porta estreita do mundo, como ele mesmo falou, ou a porta larga dos prazeres humanos, da promiscuidade, das drogas, do dinheiro ilícito, das facilidades do mundo? Esta é a grande porta larga e mais fácil que quase todos, a maioria dos humanos, buscam adentrar, esquecendo que o mestre falou que a porta verdadeira para o mundo espiritual e para a verdadeira felicidade, a felicidade eterna, a felicidade que não se acaba, é a porta estreita, é a porta de alguns sacrifícios, é a porta de alguns reparos dos nossos próprios erros do passado. Nós não podemos esquecer que nós vivemos num planetinha azul muito bonito, que o próprio homem tem estragado muito, judiando da natureza, né? Poluindo a natureza. Mas esse é o lugar que nós merecemos viver. Esse é um planeta de provas e de expiações. O que é uma expiação? É um pagamento, é um resgate de erros do passado. E de qual passado? Nos diz o próprio Evangelho. Erros desta mesma vida e erros de outras vidas. Nem todos os erros que nós cometemos são de outras vidas, porque a gente percebe pessoas que têm uma vida regrada, uma vida honesta, e, no entanto, me parece que a infelicidade bate sempre à porta daquela pessoa ou daquela família, né? Sempre envolta com doenças, com dificuldades, com desemprego, com fome, com perdas materiais, e, no entanto, são pessoas boas. E aí nós podemos perceber do tema de hoje: bem e mal sofrer. Sérgio Lopes vai nos falar em resignação. Sofrer com resignação. Sofrer com aceitação. Por quê, irmãos? O próprio Kardec nos fala. Quando Jesus diz: vinde a mim todos os que sofrem e que estão aflitos, isso significa 100% da população do planeta. Ele estava falando para 100% da população. Hoje, a população do planeta, nós já passamos mais de 7 bilhões de almas encarnadas, de espíritos encarnados. E outros 20
e tantos bilhões de almas desencarnadas nos umbrais ou no plano espiritual do planeta. Todos nós sofremos, em maior ou menor grau, nos casebres ou nas mansões. Aquele que tem muito pouco e aquele que tem muito. Todos sofrem de uma maneira ou de outra. E Jesus sabia disso. Mas a consolação dos aflitos e dos que sofrem é aqueles que sabem entender as causas do sofrimento com fé e com resignação. Esta era a mensagem efetiva do Cristo. Nós podemos, irmãos, lembrar de um grande espírita que já nos deixou para o plano espiritual no ano de 1989 e que viveu por 50 anos. Eu não sei se todos conhecem, mas o nome dele é Jerônimo Mendonça, ele tinha o apelido de o Gigante Deitado. Por que o Gigante Deitado? Ele era um mineiro, que logo aos 15 anos já teve contato com o espiritismo e que em seguida, aos 20 anos de idade, lhe adveio uma doença degenerativa muito grave, que é uma artrite reumatoide. Essa doença foi lhe tirando a mobilidade dos membros, foi atrofiando os seus membros e lhe dando dores atrozes e lhe deixou, ao final, ainda cego. Acabou que ele ficou primeiro numa cadeira de rodas e depois tetraplégico, ou seja, em cima de uma cama. Ele passou os últimos 20 anos da vida dele numa maca, numa inclinação nas costas de mais ou menos 45 graus, e ali ele vivia as 24 horas do dia, ainda assim com muitas dores. A questão é, me perguntem o que essa pessoa fez. Bom, essa pessoa convivia muito com Chico Xavier, e ele mesmo, vivendo numa cama, ele criou uma creche, ele criou um centro espírita, ele criou vários sistemas de auxílio aos pobres e aos necessitados. Ele publicou 7 livros, ele lançou discos, porque também cantava, e ele proferia palestras naquele estado por todo o Brasil. Como é que ele conseguia fazer isso? Com resignação, com paciência, com amor e com uma fé inabalável. Ele mesmo dizia: casei-me com o espiritismo no cartório, mas casei-me com a dor na igreja, no religioso. Ou seja, ele tinha muita dor, ele não negava que ele sofria muito dessa doença, mas isso não fez com que ele aceitasse o coitadismo. Ele tinha todos os motivos do mundo para ser uma pessoa que vivesse em depressão ou até tentasse contra a própria vida. No entanto, ele não quis essa imagem do coitadismo, da vitimização. Ele quis agir mesmo numa cama, mesmo dependendo dos outros. Ele fazia palestra, ele escrevia livros, ele fundava centros espíritas, ele ajudava aos pobres, ele criou uma creche em Minas Gerais. Ele jamais reclamou e ele tinha muito bom humor e resignação, embora ele mesmo soubesse que ele tinha muitas dívidas espirituais do passado. É óbvio, irmãos, como nós somos espíritas e como nós sabemos que a doutrina do Cristo e a justiça de Deus é infalível e é justa e boa por excelência, nada do que nos acontece é por acaso. Nada que nos acontece nós não merecemos. Aliás, quando a justiça divina nos cobra, ela ainda nos cobra sem juros, pela misericórdia de Deus. Então, ele sabia muito bem disso, e em vez de ficar se vitimizando, ele preferiu agir. Conta a história da biografia dele, que certa feita uma senhora
inclusive bem abastada em Minas Gerais, planejou o próprio suicídio e mandou que os seus familiares, marido e filhos, saíssem de casa, deixou uma carta, preparou os remédios que ela ia tomar e ligou a televisão. Quando ela liga a televisão, estava dando uma entrevista justamente Jerônimo Mendonça, esse grande espírita, o gigante deitado. E ele estava falando com todo aquele bom humor, e ela percebeu, olhando a televisão, que ele estava deitado na maca, né? E ainda assim ele falava de amor, ele falava de paz, ele falava de alegria, ele ria e ele cantava. Ela, então, passou a morrer de vergonha, escondeu todos os remédios, jogou fora, ligou para a televisão, pegou o número dele e, a partir daí, se tornou também espírita. Então, ele mesmo acamado, através do estado de saúde precário dele, ele conseguia fazer com que as pessoas, que às vezes têm uma dor no dedo, uma dor de dente, uma dor de cabeça, e já se acham a pior das pessoas. Então, ele sabia que ele estava servindo também, irmãos, de exemplo. Então, eu trago essa questão, se alguém quiser, na internet tem algumas palestras dele, algum material dele, eu trago para dizer que, na verdade, diante do sofrimento, e todos nós sofremos, mais ou menos, o ser humano tem duas opções: ou se revoltar contra Deus e achar que o mundo não presta, que nada presta, que ele é o pior das pessoas e que Deus está sendo injusto com ele. Olha a nossa petulância. E se revoltar e virar uma pessoa magoada, fechada, antipática, né, triste, e aí comprometer toda uma existência. Ou nós devemos entender que, olhando para o lado ou olhando para trás, existem milhares de pessoas em estado muito pior que o nosso, em maiores sofrimentos morais e em sofrimentos físicos, financeiros, de toda a espécie, e, no entanto, não se entregam. Então, esta é a mensagem do Espiritismo. Não existe pessoa mais otimista e mais alegre no mundo do que a mensagem de Jesus Cristo. Então, no item 18, Allan Kardec começa assim, não é Allan Kardec, é o Espírito, Lacordaire. Ele diz assim: quando Cristo disse bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence, ele não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que todos sofrem, aqueles que se encontram na terra, quer ocupem tronos ou jazem sobre a palha. Mas muito poucos sabem sofrer bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. E aí ele diz ainda mais: o desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo, ela por si não basta, é preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Jesus já disse várias vezes que nunca nos dá uma cruz maior do que as nossas forças para carregar. Pensem nisso. Então, se nós, eventualmente, estamos passando por dificuldades, e nesse momento de pandemia, de Covid-19, todos nós estamos sofrendo muito mais no Brasil. A falta de vacina, a falta de leitos de UTI, a falta de empregos, a falta de comida. Mas, por outro lado, há muita caridade, há muita força de vontade. É um período de transição, isso seria assim. Mas lembremos, Deus jamais nos dá uma cruz maior que nós não possamos carregar. Se estamos enfrentando dificuldades financeiras, falta de comida, falta de emprego, levantamos a cabeça, façamos uma oração e vamos procurar os caminhos para nos reerguermos, porque Deus e Jesus não nos abandonam. Então, Kardec também fala o seguinte:
ele comparando, né? O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o militar, num período de paz, ele não pode ganhar uma promoção, ele não pode ganhar uma medalha, ele não pode ganhar um novo cargo. Né? Então ele compara o espírito. Se nós estamos sendo mandados para a luta, se nós estamos sendo provados pelo testemunho, nós temos que dar o nosso testemunho de fé, de crença em Kardec, em Jesus, nos nossos mentores e em Deus, né? Em Maria, em todos os espíritos santificados que aqui já passaram. Né? Então, nós não devemos fraquejar e nem nos revoltar contra a justiça divina, ao contrário. Né? Bem sofrer significa ter resignação. Todos os grandes santos, grandes homens e mulheres da humanidade, sofreram, e nem por isso. Né? A nossa irmã Dulce, que hoje ela é a Santa Dulce dos pobres, lá na Bahia, ela era uma mulherzinha franzina, fraca, de no máximo 1,5 m, e de uns 30 quilos. Sofria muito dos pulmões, de asma e de várias outras enfermidades, mas nunca deixou de ser uma gigante também, ajudando tantos quanto pode, porque quanto mais nós ajudamos ao outro e nos ajudamos a nós mesmos, Deus e a misericórdia divina nos dá saúde a mais, né? Tanto é que Divaldo Franco já nos disse várias vezes que talvez ele já tivesse que ter desencarnado há anos atrás, mas como ele continua ativo e trabalhando no bem, mais que muitos de nós, Deus concede a ele mais expectativa de vida, porque ele está trabalhando no bem, está trabalhando no amor e na fraternidade, que saia e chegue a 100 anos ou mais, né? Então, meus irmãos, já indo para o finalmente, quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para vós mesmos, cheio de justa satisfação, eu fui o mais forte. Né? Então, nós temos que parar de nos queixar e sermos mais positivos com a vida. Se nós somos verdadeiramente, se nós buscamos verdadeiramente o abraço do Cristo Jesus, que nos diz: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados e aflitos, que eu vos aliviarei. Então, que nós possamos ir até Jesus de cabeça erguida, sabendo que os eventuais sofrimentos e vicissitudes e problemas que nós enfrentamos é a nossa cruz, como Jesus, que não tinha nenhum pecado e teve que aguentar a humilhação da cruz entre dois ladrões. Se ele foi humilhado assim e não se deixou abalar, que nós nos inspiramos nele. Né? Então, por fim, queridos irmãos e Felipe, ao invés da prece final, eu vou fazer uma leitura, então, se tu me permites, do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografia de Chico Xavier, sobre essa passagem. Ele nos diz: onde estão? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus disse em Mateus 11:29. Dirigiu-se Jesus à multidão dos aflitos e desalentados, proclamando o divino propósito de aliviá-los. Vinde a mim, clamou o mestre, tomai sobre vós o meu jugo
e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. O seu apelo amoroso vibra no mundo através de todos os séculos do cristianismo. Compacta é a turba de desesperados e oprimidos da terra, não obstante o amorável convite. É que o Mestre, no vinde a mim, espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição do ensinamento divino. Mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações, e nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. A maioria dos desalentados chega a tentar a satisfação de caprichos criminosos com a proteção de Jesus, emitindo rogativas estranhas. Entretanto, quando os sofredores se dirigem sinceramente ao Cristo, hão de ouvi-lo no silêncio do santuário interior, concitando-lhes o espírito a desprezar as disputas reprováveis do campo inferior. Onde estão os aflitos da terra, que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus Cristo? Para esses foram pronunciadas as santas palavras: vinde a mim, reservando-se-lhes o evangelho, poderosa luz para a renovação, indispensável. Irmãos, que possamos, então, entregarmos a Jesus sinceramente, sofrendo as nossas atribulações com resignação, com paciência, com fé verdadeira e esperança no futuro. Que Deus e Jesus continuem conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então a gente agradece, né, a reflexão, Fábio, e também eu acho que coroando, né, de uma forma muito bela, assim, esse item, né, o bem e mal sofrer, a partezinha final, assim, que eu acho também tão bonita para destacar para os amigos que estão aqui, né, diz assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, a sua firmeza, sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Bonito esse final aqui, né, coroando toda a mensagem, né? E, né, também aí partindo para o encerramento, né, o nosso amigo ali também fez a prece, a gente fortalece também com mais uma prece, né, convidando também a todos que estão aqui conosco, para a gente, mais uma vez, né, elevar o nosso pensamento, né, a Deus, a Jesus e os benfeitores espirituais, né, da Sociedade Espírita Boa Nova, aos nossos guias espirituais, para que nesse momento a gente possa sentir uma energia muito forte, muito bela, que está envolvendo a todos nós, para que a gente possa ter a força necessária, a coragem, a fé, a firmeza para enfrentar todas as dificuldades que são naturais do nosso processo evolutivo. Então, que essas vibrações nos fortaleçam por todos os dias, dos próximos dias, e também possa envolver os nossos familiares, os nossos amigos, todos aqueles que necessitam, né, de uma vibração de paz e harmonia. Então, com esse pensamento, com muita alegria por essa mensagem que é tão importante, a gente está relembrando de tempo em tempo, nós damos por encerrado a exposição doutrinária da tarde de hoje. Que assim seja. Assim seja. Então, agradecemos, Fábio, e até uma próxima oportunidade, né? Que agradeço. Um abraço para todos aí.